Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse arranjo que vocês estão vendo. Essa flor, ela é um tipo de rosa, tá, gente? Ela é conhecida como alteia, tá? Mas na minha cidade eu conheço como rosa quiabo. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de flor. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês para me ajudar. Você que é novo, tá chegando por aqui agora, já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho das notificações. A lista dos materiais eu vou deixar lá na descrição do vídeo, como sempre. E vamos lá para o passo a passo. Olha só, pessoal, então vamos iniciar aqui fazendo a flor, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês o botão, tá? A flor é assim, ó, tá? Com 5 pétalas. Daí eu não vou mostrar pra vocês a flor. Vou ensinar a fazer o botão desse jeito aqui, tá? Que é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é aqui o início, tá? Que vai ser diferente aqui, só vai ser esse início mesmo, que vai ser com a linha vermelha, tá? Pra fazer o botão, são 3 pétalas. E pra fazer o botão, eu vou fazer aqui dentro desse círculo mágico 6 pontos baixos, tá? Porque eu vou usar 2 pontos baixos pra cada pétala. Então, eu faço 6 pontos baixos com a linha vermelha, tá bom? Aí, pra flor com 5 pétalas, a gente coloca 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos baixos, ok? Aí, pra flor, você faz 10 pontos baixos, tá certo? Já pode fechar o círculo mágico. E aí, já vai fazer a troca de cor aqui agora, tá? Vou fazer as minhas flores azuis, como vocês puderam ver. Ó, a troca de cor que você vai fazer do jeito que você costuma trabalhar, tá bom? Eu costumo fazer assim, ó. Aqui eu não fechei fechei o círculo mágico, mas não fiz correntinha pra fechar tudo aqui no primeiro ponto, tá? Deixei aberto. Já venho com a linha azul e vou passar por dentro da correntinha aqui, ó. Que tá a laçada que tá aqui na agulha, tá vendo? Já passo a linha azul por aqui. E já venho no primeiro ponto de base pra começar com a linha azul. Aqui, pessoal, tanto a flor quanto o botão, você vai trabalhar pegando, ó, a correntinha do ponto baixo aqui, ó. A correntinha aqui, ó, na frente. A primeira correntinha, né, ó. A que fica aqui na frente, você vai trabalhar. Então, a gente não vai trabalhar pegando as duas laçadas do ponto baixo, tá? Vai pegar aqui, ó, a da frente e essa de trás vai deixar reservada. Aí, vai pegar aqui a perna da linha aqui, ó, da azul e da vermelha. E vai fazer um ponto baixíssimo aqui pra prender a linha azul. Prendi aqui nessa mesma argolinha, eu vou subir 3 correntinhas, que vai ser o primeiro ponto alto. E já vou acrescentar mais 2 pontos altos pra ficar no total de 3, tá? 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar, tá? Então, ó, as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto e subir mais 2 pontos altos. Vou no próximo ponto de base e faço mais 3 pontos altos. Isso aqui é a base da pétala, tanto da flor quanto desse botão, tá bom? Assim. Aqui eu já posso fazer o arremate da linha vermelha, não vou mais trabalhar com linha vermelha, tá bom? A linha vermelha é só o miolinho da flor. Feito aqui esses 6 pontos altos, subo 4 correntinhas para trabalhar agora pontos altos duplos. Viro o trabalho para o avesso. E vou trabalhar agora pontos altos duplos. Na carreira de baixo, eu tenho 6 pontos altos. Nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 12 pontos altos duplos, tá bom? Então, vão ser 2 pontos altos duplos para cada pontinho de base.
tá certo? Vou fazer aqui o restante dos pontos altos duplos e já volto com vocês. Olha só, pessoal, então, fiz aqui, ó, 12, né, pontos altos duplos, 2 para cada ponto de base. Subo agora 2 correntinhas, viro o lado do trabalho, faço um ponto meio alto aqui nesse mesmo lugar, tá? Então, com as 2 correntinhas e o ponto meio alto, foi um aumento. No próximo ponto, um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e no mesmo lugar um aumento. Então, trabalhei aqui 2 aumentos de pontos altos, ó, 1 e 2, e aqui um aumento de ponto meio alto. Agora, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até que restem 3 pontos de base lá no final, tá certo? Então, eu vou caminhando aqui apenas um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no final, tem que deixar 3 pontos de base reservado. Pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá no início. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 pontos altos no próximo ponto. E o último ponto é um aumento de ponto meio alto. Então, eu faço aqui nesse último ponto de base, um ponto meio alto. E aqui, agora, 2 correntinhas. Volto no mesmo lugar onde eu já fiz um ponto meio alto e faço um ponto baixíssimo. Vou ter que descer aqui pra baixo, pro miolinho da flor. E como é que eu faço? Faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, dentro do ponto alto aqui de base, tá vendo? Vou entrar aqui dentro dele, ó. E vou prender com ponto baixíssimo essas 2 correntinhas. Chegando aqui embaixo na base, a gente vai trabalhar novamente. Pegando a correntinha da frente, ó, do ponto baixo, faz um ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas e vai fazer novamente. A mesma coisa que a gente fez aqui na primeira pétala. 3 pontos altos nesse primeiro ponto de base. Vai pro próximo ponto de base, pegando só a correntinha da frente. E faz mais 3 pontos altos, tá? Então, essa flor, tanto as flores quanto os botões, são 6 pontos altos de base para cada pétala, tá? 3 pontos em um ponto de base e 3 pontos altos em outro ponto de base. No total, são 6. Daí, a gente faz 4 correntinhas, que é para dar altura de um ponto alto duplo. E vai fazer aqui em cima, aumentos, tá? 6 aumentos de pontos altos duplos. Daí, no total, a gente fica com 12 pontos altos duplos, tá certo? Então, vou fazer aqui, já venho com vocês, pra gente fazer a terceira carreira da pétala da flor. Fiz aqui os pontos altos duplos, agora eu vou subir 2 correntinhas. Vou virar o lado, aqui no início é um aumento de ponto meio alto. Então, fiz as 2 correntinhas e no mesmo ponto, um ponto meio alto. Agora, eu vou caminhar em 2 pontos de base, fazendo aumento de pontos altos, tá? Então, ó, coloquei 2 pontos altos no mesmo ponto, vou no próximo ponto de base e faço mais 2 pontos altos, juntos, tá? No mesmo lugar. Então, esses 3 primeiros pontos de base, os 3 vão ter aumento. Um aumento de ponto meio alto e 2 aumentos de pontos altos. Vou caminhando ponto alto até faltar 3 pontos aqui de base para acabar a pétala, tá? Faltando aqui, ó, 3 pontos para acabar a pétala, voltei para mostrar para vocês. Aqui a gente, ó, vai fazer um aumento de 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. 1 e 2. E o último ponto é um aumento de ponto meio alto.
ponto meio alto. Aí, faço agora 2 correntinhas. Voltando no mesmo lugar onde eu já fiz o primeiro ponto meio alto. E faço um ponto baixíssimo. Pra descer lá pra baixo pro miolinho, em todas as pétalas vai ser desse mesmo jeito. Faz 2 correntinhas, vem aqui, ó, no ponto alto aqui, e vai fazer um ponto baixíssimo dentro do ponto, ó. E aí, você vem pra base aqui, ó, com os pontos aqui vermelhinhos, tá vendo? Vai pegar as correntinhas da frente e vai fazer tudo de novo. Toda essa repetição aqui que eu já mostrei pra vocês nessas 2 pétalas. A flor terá 5 pétalas, tá certo? Terá 5 pétalas a flor. Daí, é como eu já falei pra vocês, faz 10 pontos baixos dentro do círculo mágico para poder ficar com 5 pétalas, tá? E elas vão ser feitas desse mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Desse mesmo jeito, sem nem uma modificação, desse mesmo jeitinho aqui, tá bom? Vou fazer essa última pétala aqui e volto com vocês pra gente dar continuidade. Olha só, pessoal, para finalizar toda a pétala, né, para finalizar todo o botão e toda a flor, você vai fazer assim. Chegando aqui na última pétala, ó, já caminhei como eu mostrei pra vocês, né, anteriormente. Aí, eu vou vir na primeira pétala aqui, ó, no primeiro ponto onde eu fiz a base da primeira pétala, e vou fazer um ponto baixíssimo e já arremato a linha. Deixo ela um pouquinho maiorzinha, que é pra poder levar lá pro avesso, né, da flor e fazer o acabamento aqui atrás depois, tá certo? Então, ó, vai ficar desse jeito aqui o botão com 3 pétalas, tá? Lembrando que a flor fica com 5 pétalas, feitas da mesma forma que eu mostrei pra vocês aqui, tá certo? Esse botão fechado aqui, e a pétala dele é a mesma pétala dessa daqui, a mesma coisa. A única diferença é que você vai fazer ela dentro de um círculo mágico, tá? A quantidade de pontos é a mesma, 6 pontos altos, 12 pontos altos duplos, e essa parte de cima, mesma coisinha. Para descer pro início, a mesma coisa também. A única coisa que vai mudar é que é uma pétala só, e você vai fazer dentro do círculo mágico, tá? Vamos dar continuidade aqui agora. Vamos fazer agora aqui a parte verde que vai encaixar atrás da flor e dos botões, tá bom? Vou iniciar também com o círculo mágico e vou tá fazendo aqui dentro do círculo mágico 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Fecha o círculo mágico, vem dentro do primeiro ponto de base e agora vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos para cada ponto de base, tá certo? Aqui a gente vai ficar com um total de 10 pontos baixos, tá certo? Vamos fazendo assim, 2 pontos baixos para cada pontinho de base até dar toda a volta, totalizando no final 10 pontos baixos. Olha só, pessoal, feito aqui os aumentos, né, os 5 aumentos, a gente ficou com 10 pontos baixos. Vamos vir no primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto baixíssimo, vamos subir uma correntinha e vamos tá fazendo agora a terceira carreira. E essa carreira vai ser só um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Então, a gente vai ficar aqui com 10 pontos baixos novamente, trabalhando apenas um ponto baixo para cada ponto de base anterior, tá? Vou fazer aqui e já venho com vocês. Feito aqui os 10 pontos baixos, né? Um ponto para cada pontinho de base, venho no primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Agora, vamos subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular a primeira, que tá aqui abaixo da agulha, venho pra segunda, faço um ponto baixo. Na próxima,
um ponto meio alto, na próxima correntinha, um ponto alto, e na próxima correntinha, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos pular um ponto de base, vamos no próximo, vamos prender isso aqui com ponto baixíssimo. Vamos subir 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. E vamos fazer a mesma repetição, pula a primeira, vem pra segunda, faz um ponto baixo, na próxima correntinha, um ponto meio alto, na próxima correntinha, um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto. Vamos pular um ponto de base, vamos no próximo e vamos prender com um ponto baixíssimo. Vamos subir 5 correntinhas e vamos dar continuidade fazendo assim, até completar 5 folhinhas dessa daqui. Olha só, pessoal, finalizei aqui, tá? Fiz as 5 pecinhas. Voltei com vocês pra mostrar como é que a gente fecha a última. Então, a gente vem aqui, ó, no pezinho dessa primeira aqui, ó, vamos entrar no ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Arremata a linha. Essa sobra de linha vai trazer aqui pro lado de trás, né, do avesso. Vai puxar e vai passar aqui dentro de qualquer ponto e vai dar um nozinho pra arrematar, tá certo? Aí, vai passar aqui atrás em qualquer ponto, ó. Vai fazer um nozinho. E aí, já pode arrematar. A linha de círculo mágico não arremata, traz ela pro lado de fora, ó. Puxa pro lado de fora, porque depois, na hora da montagem, a gente vai precisar. Tá? Então, ó, pra cada flor e cada botão que você fizer, você vai precisar de um desse daqui, tá bom? Então, vamos pra próxima parte, vou mostrar pra vocês agora como faz o pistilo da flor. Linha de polipropilene da grossa, tá certo? Amarela. Vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou marcar a oitava e vou subir mais 3. 1, 2 e 3. Laço a minha agulha, volto aqui na oitava e vou fazer só aqui pontos altos. O pistilo dessa flor só vai ser isso aqui, tanto da flor quanto dos botões, tá? Só é isso aqui mesmo. Um ponto alto para cada correntinha de base. Aí, se você quiser fazer um pistilo mais diferente, você pode ficar à vontade, tá certo? Eu fiz os das minhas flores assim e eu achei que ficou bem bonito. Agora, eu faço 3 correntinhas, venho aqui no último ponto, onde eu já tenho um ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. E aí, já posso arrematar aqui a minha linha. E assim vai ficar o pistilo dela, tá? Depois, a gente vai montar, claro, no arame isso daqui. Então, é só isso aqui mesmo, tá? O pistilo das flores e do botão. Vamos fazer agora a folha para esse arranjo. Já adiantei aqui e já fiz 20 correntinhas, tá? Então, ó, para essa folha, a gente sobe 20 correntinhas. Pula a primeira que tá abaixo da agulha, vem pra segunda, e a partir daqui, a gente vai apenas fazer um ponto baixo pra cada ponto, né? Pra cada correntinha de base. Nada mais do que isso aqui, pessoal. Só pontos baixos, tá certo? Até chegar na última correntinha aqui. Vou fazendo assim, quando eu chegar na última aqui, ó, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, então, eu vim caminhando com um ponto baixo para cada correntinha. Chegando aqui na última, a gente vai colocar mais um ponto baixo no mesmo lugar, que é para poder fazer a volta. Daí, a gente já vem aqui pro outro lado das correntinhas e vai trabalhar novamente. Um ponto baixo
para cada correntinha de base, tá certo? Até finalizar tudo aqui, até fazer todos os pontos, tá? Só fazer um ponto baixo para cada ponto de base aqui. Então, eu vou fazer até eu terminar essa primeira carreira aqui da folha e já venho com vocês pra gente iniciar a segunda carreira da folha. Olha só, pessoal, caminhei, né? Fazendo novamente ponto baixo aqui desse outro lado. Agora, a gente vai vir aqui pra esse lado de cá, vai entrar no primeiro ponto baixo aqui, ó, e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai subir uma correntinha, vai voltar no mesmo lugar e vai fazer um ponto baixo. Vai no próximo ponto de base e vai fazer um ponto meio alto. E agora aqui, vamos fazer pontos altos. A partir daqui, a gente vai fazer ponto alto, um ponto alto, para cada ponto de base, até a gente completar 11 pontos altos, tá certo? Sem fazer nenhum aumento, só fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que complete 11 pontos, tá? Então, vou fazer aqui até completar 11 e já venho com vocês. Feito aqui, pessoal, os 11 pontos altos, agora eu vou fazer um ponto meio alto, vão sobrar 5 pontos baixos aqui, ó. E nesses pontos baixos, a gente vai repetir um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a gente vai ficar com 5 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui que sobrou. E a gente fica com 5 pontos baixos, ó. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. O sexto ponto baixo aqui é aquele que a gente fez para poder fazer a volta. Nele, a gente vai colocar 2 pontos baixos para poder fazer a volta novamente. E vai fazer essa repetição que a gente fez aqui, ó, desse lado, agora desse lado de cá. Então, começo aqui, ó, com 5 pontos baixos. 1, 4 e 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto meio alto. E agora, vou fazer os 11 pontos altos, tá? Vou fazer aqui e já venho com vocês. Feito aqui os 11 pontos altos, agora eu vou fazer um ponto meio alto e um ponto baixo para finalizar a segunda carreira aqui, né, da folha. Agora, vamos pegar já aqui, ó, o arame pra gente tá fazendo a terceira e última volta dessa folha. Vamos vir aqui, ó, com ponto baixíssimo, lá pro outro lado, pro primeiro ponto baixo aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos passar dentro dessa argolinha. Vamos passar aqui, ó, o arame por dentro dessa argolinha aqui, ó, onde vai ficar a agulha. Ó, vou passar o arame aqui. E a gente põe a agulha aqui novamente, ó. Aí, vamos agora fazer uma correntinha. Faço uma correntinha. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, tá? Ó, 1 e 2. 2 pontos baixos. Vamos no próximo ponto, fazendo um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos baixos, 2 pontos meios altos e 2 pontos altos. Um para cada ponto de base, tá certo? Agora, vamos fazer ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. No próximo ponto, outro ponto alto duplo. Laça 2 vezes e no próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos duplos, tá? Vão ser os 2 no mesmo ponto de base agora. E fiz aqui os 2 pontos altos duplos no mesmo ponto, tá certo? Agora, vamos trabalhar ponto alto triplo. Laça 3 vezes a agulha.
Vem aqui no próximo ponto, faz um ponto alto, triplo. Laça 3 vezes, vai no próximo, faz um ponto alto, triplo. Laça 3 vezes e vamos fazer agora um aumento de ponto alto, triplo, tá? Vamos fazer 2 pontos altos triplos nesse pontinho aqui de base. 1 e 2 pontos altos triplos no mesmo ponto de base. Laça 3 vezes e vai no próximo ponto e faz um ponto alto triplo. E para finalizar, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vem no ponto aqui, onde a gente fez o ponto alto triplo, e vai fazer um ponto baixíssimo. Ok? Então, ó, essa parte da folha vai ficar assim, desse jeito. Aqui, os pontos restantes, eu vou logo ajeitar o arame, tá, pessoal? Vamos aqui ajeitar a medida do arame. Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Vamos vir no próximo aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas para fazer um ponto picô. Pega as 2 argolinhas do ponto baixo e faz outro ponto baixo. Volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Então, esse ponto baixo aqui que eu fiz no mesmo lugar desse que eu fiz o picô, é o primeiro ponto baixo desse lado de cá. Então, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, ok? E agora, a gente vai repetir essa parte aqui. Ó, vem no próximo pontinho de base, já com um ponto baixíssimo. Aí, vai subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos fazer no mesmo lugar um ponto alto triplo. E no próximo ponto, um aumento de ponto alto triplo. Que são 2 pontos altos triplos no mesmo ponto de base. Agora, vamos fazer um ponto alto triplo sozinho no próximo ponto. No próximo ponto, outro ponto alto triplo. Agora, um aumento de ponto alto duplo. O ponto alto duplo laça 2 vezes. Vem no próximo pontinho e faz um aumento de ponto alto duplo. Laça 2 vezes e vai fazer 2 pontos altos duplos, um para cada ponto de base. 1 e 2, um para cada ponto de base. E agora, vamos fazer 2 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 pontos meios altos, um para cada ponto de base. E 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Ficando desse jeito aqui. Aí, aqui, ó, quando a gente passa de um lado pro outro, que a gente vai fazer o ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto vai ficar uma argolinha aqui. E nessa argolinha eu vou fazer mais um ponto baixo, que é para eu poder vir no primeiro ponto baixo desse lado aqui e não franzir a folha, tá? Não dobrar a folha assim, não ficar muito apertado.
venho entre um pedaço do arame e outro aqui, faço uma correntinha, como eu sempre faço nas folhas, né? E arremato a linha e deixo um pouquinho maior, que é pra fazer o encapamento do caule. Vamos ajustar a folha. Pega aqui, ó, e puxa. Estica, tá? Esticou, vai ficar desse jeito aqui. Já pode vir com o alicate e prender as perninhas do arame. E agora aqui é só fazer encapamento do caule, como eu sempre mostro pra vocês, tá? Pegou a sobra da lã e vai fazer esse encapamento, tá certo? Vou fazer aqui e já venho com vocês. Olha só, pessoal, aí aqui, ó, essa sobra de linha que fica na flor, a gente vai pegar, ó, do círculo mágico aqui vermelho e da linha azul, e vai fazer só 2 nozinhos aqui, pode arrematar, tá? Não tem problema, porque aqui ainda vai vir aquela parte verde de acabamento, então isso aqui não vai aparecer. Assim. Aí, vai queimar também os pelinhos, tá? Da lã. Tá? De todas as peças, as flores, as folhas, tá? Vai queimar todos os pelinhos, pra poder tá montando. Então, vou fazer a queimagem aqui, ó, dos pelinhos e venho com vocês pra gente tá montando esse botão e montar o arranjo. Olha só, pessoal, então, como eu já falei pra vocês no início do vídeo, né? Não fiz a flor aberta, porque é a mesma coisa que o botãozinho, tá certo? A montagem, tudo é a mesma coisa. A única coisa que muda é a quantidade de pétalas aqui, que a gente vai colocar 2 a mais. Então, também já falei pra vocês como é que a gente faz isso, pra aumentar a quantidade de pétalas, né? Vou pegar um pedaço de arame pra montar o pistilo, tanto da flor quanto do botão, é do mesmo jeito. Vou pegar aqui, ó, um pedaço de arame número 22. Vou pegar o pistilo, vou passar cola quente aqui, ó, nessa parte aqui, nesses 2 pontos altos aqui. Passo um pouquinho de cola quente, coloco o arame e venho com esse ponto alto que eu deixei sobrando aqui por cima, pra colar. E aí, aqui agora é só fazer assim, ó, só enrolar o restante que sobra por cima desse outro, tá vendo? Vamos pegar a cola, vamos passar cola aqui e vamos colar. Segura um pouquinho e espera a secagem. Pra montar um botãozinho desse aqui, você vai fazer uma pétala dessa, vai enrolar a pétala e vai colocar dentro dessa pecinha verde aqui, ó. E vai colar, tá, pessoal? Então, é bem facinho, bem simples de fazer. É só fazer uma pétala dessa daqui dentro do círculo mágico, tá certo? Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês aqui, só que dentro de um círculo mágico, pra poder a gente encaixar ela aqui dentro depois e colar, tá? Eu não vou mostrar pra vocês, pessoal, porque a minha lã azul acabou. Então, não dá pra mim mostrar pra vocês, tá? Mas é a mesma coisa aqui, só muda que você vai fazer dentro do círculo mágico, tá certo? Que é pra ficar uma pétala só pra poder montar assim o botãozinho. Aí, depois, é só enrolar ela já no arame, tá? Enrola essa parte azul no arame, passa aqui dentro e cola, tá certo? E depois faz o encapamento do caule. Aí, agora aqui, ó, vou pegar o pistilo do botão, vou passar dentro do círculo mágico aqui, ó. E a gente vai colar essa parte amarelinha aqui agora. Tá? Então, vamos passar um pouquinho de cola quente aqui. Aí, pessoal, depois que a gente cola o pistilo, é hora da gente regular, tanto da flor quanto do botão. Se você quiser um botão mais fechadinho, é só fazer assim. Também aqui, ó, tem um detalhe importante que eu esquecendo. Essa parte aqui a gente não desceu com correntinhas, né, como essas daqui. Então, essa parte aqui das pétalas vão ficar mais arredondado. Essa é a parte que fica pra cima, tá? É a parte que vai ficar visível na sua flor e no seu botão. Essa parte que fica mais bicudinha, você deixa ela pra trás, tá? Então, aqui você decide como você vai querer, tanto o botão
quanto a flor, tá vendo? Desse jeito, ó. E aí, a gente vai passando cola e vai colando, tá? Ó, passa pouquinha cola, não precisa ser muita, não. E aí, você decide o quão você vai querer aberto ou fechado a sua flor e o botãozinho, tá certo? Mas os dois é feito da mesma forma, não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Então, como eu já falei pra vocês, eu não fiz o outro botãozinho porque a lã acabou. A lã que eu tinha só dava pra fazer esse botão aqui. Então, por isso que eu também não ensinei a fazer a flor aberta, tá? Mas aí é do mesmo jeitinho. Regula aqui dentro o arame pra ficar certinho o pistilo, tá? E vai ficar desse jeito aqui o botão. As flores vai ficar desse jeito quando você fizer, tá vendo? Ó, as colagens, sempre essa parte redondinha por cima dessa parte que ficou mais bicudinha, tá certo? E elas ficam assim, as flores. Aí, essa parte aqui agora, a gente vai colar aqui. Então, vamos passar aqui, ó, no círculo mágico, vamos trazer aqui pra baixo e vamos colar assim, ó, tá? Aí, eu estico aqui um pouquinho e vou passar cola nessa parte vermelha da rosa. Levo essa parte verde agora e espero secar. E vou colar as folhinhas assim, ó, por cima das pétalas, tá? Vai passando um pouquinho, não passa muita cola pra não desborrar e aparecer na pétala, tá certo? Ó, vai passando assim, pouquinha cola e vai fazer isso nas 5. Vou terminar aqui e já venho com vocês. Prontinho, pessoal, vai ficar assim, tá? A parte de trás das flores e dos botões. Aí, só tirar os excessos de cola aqui depois. Aí, agora é só fazer o encapamento, tá? Do caule, como a gente sempre faz, com a lã enrolando por todo o caule. Vou fazer o encapamento dela e venho pra gente montar esse arranjo. Olha só, pessoal, vamos aqui dar início, né, à montagem desse arranjo. Ó, vou usar 3 botões desse daqui que eu ensinei pra vocês. Vou usar 3 flores abertas. E vou usar 2 botõezinhos desse daqui, ó. E vou usar 2 desse daqui. Esse daqui eu também não ensinei pra vocês, porque eu já ensinei em vários outros arranjos fazendo esse botãozinho, tá? E ele é bem facinho de fazer. E vou usar 6 folhas, tá? Então, vamos lá aqui começar com a montagem. Vamos precisar de um arame base, tá? Um arame mais grosso para poder aguentar o peso do nosso arranjo. Vamos iniciar colocando esses botões aqui, ó. Tá? Vamos iniciar com esses botões. Então, já vou pegar esse daqui e já vou colocar ele aqui, ó. E já vou amarrar ele aqui no arame. Vou vir com a lã e já vou fazendo a amarração desse botão com o arame base que a gente vai estar usando. Esse arame aqui que eu tô usando é o 18, tá? Ele é mais grosso que o arame 22. Vou colocar outro botão aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui, azul. Vou colocar esse azul, deixa eu enrolar só mais um pouco. Vou colocar esse aqui. Aí, a montagem fica a critério de vocês, tá certo? Do jeito que vocês quiserem tá montando o arranjo de vocês, aí vocês podem tá fazendo. E aí, coloquei um botãozinho azul, um botãozinho verde. Aí, agora, eu vou colocar outro botãozinho azul aqui. E vou fazendo. Lembrando sempre de fazendo essa amarração e ir apertando para que não se solte depois, tá certo, pessoal? E nem fique folgado o seu arranjo, tá bom? Aí, vou fazendo assim. Vou colocar aqui agora o outro botãozinho verde. Esses botões aqui, como vocês podem ver, eu não tô colocando folhas neles, tá certo? Tô fazendo eles sem folhas.
A partir dos botões que tem 3 pétalas, a gente já coloca folhas, tá? Então, aqui, ó, coloquei os botõezinhos, tá vendo? E agora, a gente vai começar a colocar os botões com pétalas, né? Esses daqui, pra vir colocando as flores. Aí, pessoal, você vai dar a distância que você vai querer, tá bom? Então, aqui eu vou dar a distância e já venho com vocês. Olha só, pessoal, dei a distância que eu queria. Agora, eu vou amarrar uma flor, um botão e uma flor, uma folha, tá? Ó. Vamos lá, amarrando e sempre lembrando de ir apertando, tá? E colocando do lado certo, claro. Aí, eu vou dar a distância novamente aqui pra colocar outro botãozinho, tá? Já venho com vocês. Dei a distância que eu queria e vou voltar novamente, ó, colocando outro botão e outra folha. E vou amarrando. Aí, eu tô colocando, pessoal, ó, um do lado, um do outro, um do lado do outro, tá vendo? E assim, eu vou colocar a flor, as flores, os botões, desse jeito aqui, tá certo? Fazendo essa escalação aqui. Aí, eu vou colocar esse botão e já vou vir colocando uma flor. Não vou colocar outro botão. O outro botão eu vou deixar pra colocar entre as flores, tá? Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar os botões todos aqui na parte de cima do seu arranjo, tá? Aí, eu vou terminar de colocar esse aqui e já venho pra gente colocar a primeira flor. Olha só, pessoal, dei a distância aqui e voltei, ó, com uma flor agora e uma folha. Então, ó, vou colocar aqui agora a flor. E vou amarrar. Aí, ó, pessoal, aí coloquei uma flor, tá vendo? Tô amarrando aqui no caule, né, no arame base. Aí, aqui, agora, eu vou dar a distância pra colocar outra flor aqui, ó. Aí, depois dessa flor, eu vou colocar o botão que eu deixei reservado e vou colocar a última flor, tá certo? Aí, eu vou fazer aqui agora, vou colocar aqui agora, pra mim aqui a distância, eu acho que já tá legal pra colocar essa flor. Vou colocar essa flor, aí vou colocar o botão aqui, tá? Vou colocar essa flor e volto com vocês pra gente botar o botão. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui a outra flor, tá? Vou colocar agora o botão aqui. Um botão, né? E uma folha. Aqui, botão. E agora folha. E vou amarrar novamente. Aí, do outro lado agora, aqui, ó. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Aí, aqui, peraí. Ai, assim. Amarro aqui agora. E aqui vou colocar a última flor. Tá certo? Então, vou amarrar aqui esse botão e essa flor do mesmo jeito que eu vim mostrando pra vocês aqui esses outros, tá? E aí, quando eu amarrar, eu volto com vocês pra colocar ele lá no isopor e no vasinho e mostro pra vocês, tá certo? Mas é só fazer do jeito que eu vim mostrando as amarrações das anteriores, tá certo? Vou dar a distância, vou colocar a última flor e a última folha. Vou colocar no isopor, como eu sempre mostro pra vocês, tá? Coloca o isopor no vasinho. Corta o isopor do tamanho do seu vasinho. Coloca o caule, né? No isopor com cola quente e pronto, tá? Eu coloco pedrinhas pra dar peso no vaso. Não uso mais gesso, tá? Vou fazer aqui, tá, pessoal? Já volto com vocês. Olha só, pessoal, coloquei no isopor, né, como eu sempre mostro pra vocês. E coloquei nesse vasinho, ó, e trouxe aqui pra vocês verem como é que ela vai ficar. Ó, vai ficar desse jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. E até a próxima. Tchau, tchau!